Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, prof. Bom dia, professora. E aí, todo mundo animado para nossa aula? Sim, estamos, professora, muito animados. Sim, estamos. Eba! Uhul! Cadê a Aula de português. Fernanda do oitavo B, Maria Eduarda do oitavo B, mais quem ficava naquela porta pedindo para ir para o banheiro quando eu chegava? Quem ficava ali na porta? Professora, deixa no banheiro, professora, deixa no banheiro. Isabelle. Souza, Tainá. Todo mundo. Exatamente. A Maria Eduarda Souza, eu não tenho visto ela por aqui nas aulas. Ninguém. Eu acho que ela não tem, não. Ela virou blogueira. Ai, todo mundo virou blogueira nessa quarentena, né? Quase todo mundo, né? Porque é um tal de challenge para lá, para cá. Falei, cara, a galera tem um saco para fazer edição de vídeo, né? Porque no primeiro que não funcionar, acabou. Jogo tudo pro alto e parei. A galera tá entrando aí. Carolina. E aí, gente, eu botei uma aula para vocês sexta-feira, vocês viram lá o vídeo? Viram o vídeo? Aquela professora muito louca, cara, essa professora é muito legal. A professora, vou mostrar para vocês ela aqui. Cadê ela? Oitavo ano. Vocês viram essa aula aqui, gente? Que eu coloquei para vocês? Regência verbal, professora Pamba. O nome dela não é esse. Ah, botei lá na aula de sexta-feira para vocês assistirem. Eu sigo ela. Isso. Cara, ela é muito boa, né? Ela é muito legal, assim, ela explica de um jeito bem tranquilo e ela tem todo um recurso ali para poder gravar os vídeos, o que é bem legal, né? Já está há tempo nessa linha aí de virtual, né? Então é bem mais tranquilo. Mas assim, também vocês sabem que é outro público, né? O foco é outro público. É quem está estudando para concurso público. Mas só que eu assisti esse vídeo, eu assisto vários vídeos. Por que eu assisto aos vídeos? Eu assisto para poder ver assim, qual que eu acho que vai ter uma melhor didática para vocês. Eu não coloco qualquer vídeo. Eu escolho o vídeo que eu acho que vai ter uma melhor didática. Então, esse vídeo aqui, ele resumiu o que nós estudamos nessas 2 últimas semanas, tá? Desde que a gente voltou das férias de julho. Então, ele resumiu aqui, ele falou sobre regência verbal e nominal, e ela explicou a relação, né? O termo 15 minutos. Só que ela traz ali, ela não traz a especificação dos verbos e tal, mas ela traz essa questão da relação existente entre o termo regente, que é o que comanda, e o termo regido, né, que são os complementos, tá? Com o uso da preposição. Cara, é muito legal. Se você não viu, você vai lá na aula de sexta-feira, do dia... Sexta-feira foi dia
14. Sexta-feira, dia 14. Ah, tá aqui, ó. Sexta-feira, dia 14, e vai lá e assiste a aula lá. Assiste a aula, que aí vai ser muito legal. É uma espécie de resumo, né, de tudo que eu falei. Então, vamos ver aqui. Bom dia, professora. Bom dia, Guilherme, meu querido. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Nós paramos aqui, né? Semana passada. Vamos lá, vamos continuar. Gente, vocês já estão sabendo das atividades aí serão as atividades interdisciplinares, né? Aí que vai ser a nossa feira de ciências. Já sabem, não sabem? Poxa, professora. Não vai ter, Oi, não vai ter bom. ao vivo. Ah, não entendi. Fala de novo. Ano que não vai ser ao vivo. Uma pena, né? Mas ano que vem a gente vem arrebentando. Vocês vão estar no 9º ano. Amém? Amém. 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 Assim Nosso seja. ano letivo não será perdido. Então, vamos lá. Vamos aqui ao... Deixa eu abrir aqui meu livro. Pronto, aqui. Vamos continuar? Continuemos. Acho que tem gente entrando ainda. Mas vamos lá. Aí vocês vão falar de Galápagos, né? Vai ser alguma coisa aí. Qual os professores vão falar com vocês? Paramos aqui, vamos continuar aqui então. Olha só. O verbo ir completa sua regência com a preposição, né? Só vou relembrar aqui a vocês, tá? Nós estamos falando de regência verbal. E o que é regência verbal? Sendo repetitiva, sim. Sendo maçante, sim. Mas a regência verbal nada mais é do que a relação entre o verbo e o seu complemento. Aquilo que completa o verbo, tá? Como ele será completado com o uso da preposição. Que preposição que ele vai usar, tá? Que ele vai exigir. Que se o verbo, aqui no caso é o termo regente, qual é a exigência que ele vai fazer? Né? Ele que vai direcionar, ele que vai ali dizer para você. Então, aqui o verbo ir, ele completa a sua regência com que preposição? Nós respondemos, né? Com a preposição a. Ok? Então, aqui, ó. Quem vai a algum lugar. Então, resposta correta aí, letra B. A página 163. Abre o seu livro aí. Tá? Então, aqui, ó. Observe o fragmento retirado do segundo quadrinho. Ela foi ao médico hoje. Então, aqui, ao médico, aqui, olha a nossa preposição aqui. A regência do verbo está correta no texto da tirinha. No entanto, tornou-se uma prática comum o uso do verbo ir com as seguintes regências, tá? Olha aqui. Ela foi no médico hoje. Ela foi para o médico hoje. Então, aqui, gente, olha só. No médico, tá? De acordo com a norma, né, da gramática, não é o correto, tá? No médico. O ideal é esse aqui mesmo. Ela foi ao médico. Mas nós ouvimos direto isso aqui, não ouvimos? Minha mãe foi no mercado. Né? Minha prima foi na farmácia. Eu fui no cinema. Não é assim que a gente fala? Onde vocês foram esse fim de semana? Eu fui na praia. Eu fui na casa da minha amiga. Não é assim que a gente fala? Né? Eu fui para a escola, fui para a praia. Tem aquele videozinho lá engraçadinho. Então, a gente sabe que esse aqui é o que nós usamos
no nosso dia a dia, tá? Aquilo que a gente usa no dia a dia. Mas, de acordo com a norma gramatical, tá? A regência aqui é o a. Quem vai, vai a algum lugar. O importante é você saber que na oralidade, olha só, conversa entre amigos, por exemplo, essa prática é tolerável. Olha que interessante essa palavra, tolerável. Tá? No registro escrito, é necessário usar a preposição a. A reflexão sobre o uso dos verbos e de seus complementos é fundamental. Só um minutinho, gente, espera aí só um pouquinho. Gente, desculpa, eu realoquei o meu filho. Não dá certo, não. Ele estudar aqui, eu dar aula. Vocês estavam ouvindo ele falar? Não. Estava não ouvindo ele falar, não? Pensei que estavam ouvindo até a professora dele falar. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, olha só. A gente... Aqui, ó, vamos lá. Reflexão sobre o uso dos verbos e seus complementos é fundamental para que você produza textos coerentes dentro do que determina o gênero textual. Então, preste atenção aqui. Né? Uma coisa é o modo como nós falamos. Outra coisa é o modo como escrevemos, tá? Como eu disse no início desses estudos aí que nós tivemos, infelizmente, algumas regrinhas gramaticais, elas são bem chatinhas, né, e exigentes, né? E a gente se questiona, né, o porquê ainda usar essas regras, se na verdade nós não falamos dessa maneira, né? Por que ainda usar assim? Então, como eu falei para vocês, neste momento nós temos aí como se fosse assim é uma exigência. Então, para concurso, porque é o que foi ditado, o que foi estabelecido há muitos anos, né? Então, assim, a gente precisa aprender. Então, o sentido aqui para você é o seguinte, que eu digo para vocês aí, 8º ano, presta atenção aqui em mim, hein? Olha para cá. O que eu quero dizer para vocês? É importante nós aprendermos a forma privilegiada, né, de se falar com maior prestígio, né, de se falar, né, que é mais ou menos como a gramática exige, por conta de estarmos ali seguindo os padrões exigidos. Tá? Então, quando você for fazer uma prova, quando você for fazer um concurso, quando você for preparar a sua redação, etc. e tal, você vai saber usar aí a regência nominal, a regência verbal, tá ok? Mas no nosso dia a dia, tranquilamente, não tem problema algum nós falarmos, tá? Usando as preposições de maneira um pouco diferente. Claro que você se faça entender também, né? Não adianta você falar de uma maneira que ninguém te entenda, que aí não vai haver essa comunicação. Ok? Então, vamos para o exercício 14. Nas frases a seguir, complete as lacunas observando a regência dos verbos. Quando não houver necessidade de preposição, use um asterisco. Olha só, é asterisco. Quantos aqui falam asterístico? Eu falava asterístico até pouco tempo. Asterístico. Mas é asterisco. Olha que interessante. Então, vamos lá, queridões. Letra A, todos querem ir? Acabamos de falar, né? Para o jogo, no jogo ou ao jogo? Ao jogo. Muito bem, ganhou 10 pontos. Vou botar aqui, ó. Oh. Não, mas não quero com essa cor. Eu quero com outra cor. Quero com azul. Azul caneta. Todos querem ir ao jogo. Escreva aí no seu livro aí, ó. Coloque aí que depois você vai postar a fotinho. Cadê aqui?
As meninas perceberam que Luísa namora o, com, por ou asterisco? O. Asterisco, eu acho. Muito bem, asterisco. Porque nós aprendemos na nossa aulinha que o verbo namorar não exige preposição. Quem namora, namora o fulano, né? Então, não tem preposição, tá? Aqui, olha só, tem o aqui, mas esse o aqui não é de preposição, tá bom, gente? Não é de artigo, tá? É de preposição. Então, quando o verbo não pedir preposição, a gente vai colocar um asterisco, tá bom? E aí, sobre o verbo aspirar, tá? Todos aspiramos. Qual que a gente vai usar? A Aide respondeu aqui certo já. Vamos lembrar como que usa, tá? Vamos lembrar? Olha, aspirar no sentido de cheirar, a gente não vai usar preposição. Mas aspirar no sentido de desejar, de almejar, nós usaremos preposição. Então, aqui, ó, todos aspiramos, já que a gente tem que usar, ninguém se arrisca? Não, todos aspiramos ao sucesso na profissão. Quer dizer, todos nós desejamos o sucesso, né? Todos nós queremos obter sucesso, tá? Então, é ao. Tá ok, Sara? Tá ok, já ouvi aqui, tá, Sara Sena? Olha, olhei em seus olhos e agradeci. E aí? O. Muito bem, parabéns. Agradeci o prêmio. Muito bem. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, vamos lá. Agora, os médicos assistirão. E aí? Gravação do exame. A. E aí, gente? Os médicos assistirão. Isso aí. Acraseado. A gravação do exame. Muito bem. Tá? Que no caso, pede a preposição aqui. Ah, vou explicar depois. E aqui, os médicos assistirão. O que a gente vai usar aqui, não é? Muito bem, os, né? Porque esse assistirão aqui é de prestar auxílio. Então, tá certo. Aqui, ó, não é preposição, tá? Ok? Então, ficou certinho aqui. Anota aí no seu livro. Hein? Olha, objetos indiretos iniciados pelas preposições a ou por podem ser substituídos por a ele e a ela. Então, olha, objetos indiretos iniciados por preposição a e por podem ser substituídos, né, a ele ou a ela. O que é objeto indireto? O complemento do verbo com o uso de preposição. Tá? Os jogadores aspiram a uma vitória do time. Os jogadores aspiram a ela. Esse a ela aí é a vitória do time. Beleza? Então, só para vocês entenderem isso aí. Observe o fragmento da lenda, né, Agrária Azul, que diz aí. Clara, lê para mim. Oitavo B. Cadê a Clara do oitavo B? Só estou vendo a sombra. Lê para mim aqui. Lê aqui para mim. Opa, não. Deixa eu botar aqui mouse. Lê aqui para mim, por favor. Tonto de surpresa. Tonto de surpresa e de dor, acabou caindo desacordado. Quando voltou a si, lembrava-se de uma cena que havia acabado de ver, mas não sabia dizer se era sonho ou realidade.
Muito bem. Agora a gente vai descrever a transitividade e indicar o complemento do verbo. Gente, vamos achar aí qual é o verbo, né? Olha, o verbo é o verbo lembrar. É o verbo lembrar, né? Então, qual a transitividade dele? Direto ou indireto? Nesse caso aqui. O que nós estudamos lá? Quando tá lembrar-se, esquecer-se, a gente vai usar o de, né? A preposição. Quem lembra? Lembrar-se, lembrar-se de, lembrava-se de, tá? Então, a gente, esse verbo aqui, né? O verbo lembrar é transitivo indireto. Nesse caso aqui, escrevam aí. Ele é transitivo indireto. Tá? Vocês vão escrever aí, ó. Lembrar. Transitivo indireto, tá? Nesse caso. Agora, tá? Porque ele, nesse caso aqui, ó, por ser pronominal. Por ser pronominal, o que é isso, professora? Por ser pronominal. Que é aqui, ó, lembrava-se. Então, quando é lembrar-se, esquecer-se, aí a gente vai usar o artigo. Lembrar-se de, esquecer-se de, tá? E agora, já que eu sei que ele é um verbo transitivo, né, indireto, ele exige o uso da preposição, então o complemento dele, ai, nossa! Qual é o complemento dele aqui, gente? Alguém já escreveu aqui no chat? Isso mesmo, Clara, acertou. Então, ele se lembrou do quê, gente? Fala para mim aí, ó. Do que ele se lembrou? Muito bem. Então, o complemento verbal aqui, né, é de uma cena, não é isso? Então, seu complemento é um objeto indireto, conforme nós já estudamos, tá? E é de uma cena, que é o complemento objeto indireto. Tem duas pessoas tentando entrar aqui. Admitir. Ok? É isso aí que vai ficar. Tá? Então, não vamos nos esquecer, tá? Quando a gente usar o verbo lembrar e esquecer, quando a gente usar dessa maneira aqui, ó, lembrar-se, esquecer-se, nós iremos utilizar a preposição, tá? Quando a gente usar sem ser pronominal, só eu lembrei que esqueci, ó, eu lembrei da prova. Eu lembrei da prova, tá? Deixa eu pensar. Vou construir melhor a frase, que eu não sou muito boa de construção de frase, não. Mas, então, a regra diz que quando usarmos ali o verbo lembrar e esquecer, na forma pronominal, lembrar-se, esquecer-se, tá? Lembrava-se. A gente tem que usar aí a preposição. E quando a gente usa sem ser pronominal, lembro o passeio daquele dia. Tá? Apesar de que na fala, nós falamos, lembro do passeio daquele dia. Tá? Na fala, a gente fala desse jeito, fala a verdade. Você fala mesmo, lembro da prova que passei. Ninguém fala, lembra a prova que passei. Enfim, a gente fala, usa a outra maneira, mas conforme estamos aprendendo aqui, tá? Quando o verbo lembrar, o verbo esquecer não estiver na forma pronominal, a gente não vai usar a preposição, mas quando ele estiver, a gente vai usar, tá? Leia o fragmento retirado do texto. Consumo da internet pelos jovens brasileiros cresce 50% em 10 anos, aponta o Ibope média.
Da página 152. Gabriel Gomes, lê para mim essa partezinha aqui, querido. Essa aqui, ó, tem um dinheirinho assim. Lê para mim essa parte que tem um dinheirinho assim, ó, na mão. Quanto ao consumo, observou-se que a maioria dos jovens já ganha o seu próprio dinheiro. 62% trabalha, 85% o faz em tempo integral e 35% concilia o emprego com os estudos. Muito bem, olha aí, gente. 62% trabalha, 85% faz em tempo integral. Só uma análise de estoque rapidamente. 85% trabalha, ó, 62% trabalha, 85% o faz. O que é esse O aqui, gente? O que significa esse O aí? Vou analisar aqui, Clara, rapidinho, porque eu analisei ainda não. O que significa esse O aqui, gente? Ó, o faz em tempo integral. Quanto ao consumo, observou-se que a maioria dos jovens já ganha seu próprio dinheiro. 62% trabalha, 85% o faz em tempo integral. O que isso significa esse o faz aí? Quem pode me dizer? Hein? Fala aí, que a gente não pode ler um texto sem entender, né? O que significa esse o faz? Só a Clara que está... Uma preposição... Muito bem, Clara. O faz, tá? Esse o aqui se refere a quem, gente? Ao trabalho. É um pronome. Está substituindo um nome aqui. Está fazendo a função de um pronome. Por quê? Esse é o termo técnico, né? Um pronome. Porque ele substituiu o trabalha, tá? Olha, 62% trabalha. 85% dos que trabalham, né? Trabalham em tempo integral. É isso, para evitar a repetição. Lembra lá dos pronomes relativos que nós estudamos? Pois é. Não. O verbo destacado poderia ser substituído por outros sem perda de sentido? Quais? Quais, gente? Professora, eu vi que qual o nome? O sinônimo dessa parada aí é harmonizar, então fiz harmoniza. Uhum. Isso aí. Você pode colocar aí, harmoniza, concilia com combina, né? Isso aí. Combina. Combina, harmoniza, seriam umas opções. Deixa eu pegar aqui para colocar. Deixa eu anotar aqui, botar o texto. Até aí. Combina, harmoniza. Nesse caso, era facinho, só pegar lá o dicionário e ver aí os sinônimos, né? Combina e harmoniza. Explique a regência do verbo conciliar. E aí, gente, conciliar? E aí? Olha só, concilia o emprego com o estudo. Quem pode me dizer aí, se conciliar, ele é transitivo? Oh, Clara! Muito bem! O verbo conciliar é transitivo direto, então ele não vai exigir preposição. Parabéns, Maria Clara, né, Maria Clara? Quem concilia, concilia alguma coisa, né? E outra coisa, tá? Aqui, olha só, aqui sabia que há um erro segundo a norma gramatical? Aqui deveria ser o seguinte, ó, concilia o emprego e estudo, não com o estudo. Concilia o emprego e o estudo, tá? É uma conjunção aí aditiva que deveria usar, tá bom? Então aqui, ó, seria concilia o emprego e o estudo, tá? Os alunos do 8º ano conciliam as aulas online e
as atividades extras, por exemplo. Tá? Nós usamos no nosso dia a dia o com. Ah, ela concilia emprego com estudo, ela concilia o curso com a escola, né? A gente usa dessa maneira, essa colocação, né? Ok, Sara, faz isso, pode fazer isso. A gente acaba usando essa construção, né, porque é a forma coloquial, a forma que nós usamos, tá? Mas o verbo conciliar é um verbo transitivo direto. Então, a gente não usa preposição. Uhum. Você vai colocar aí. Ai. Muito bem. Interprete aqui o significado dos verbos nas seguintes frases. Isso é moleza para nós, né, gente? Quero ver aí, vamos lá. Quero ver a Maria Vitória, quero ver a Tayane, o Bernardo Mencalha, Carlos Davi, Gabriela Muniz, pessoal aqui participando, tá? Os Fernandas, as Júlias. Vamos lá. Os enfermeiros assistem aos doentes no hospital. Esse assistir aqui aos doentes significa o quê? Muito bem. Acompanhar, né? Oi? Eles acompanham. Acompanho. Acompanhar? Isso. Seria o sentido de ver ou o sentido de ajudar? Ajudar. É de ajudar, de assistir. Ajudar. Muito bem, muito bem. Então, vocês vão escrever aí, olha aí, o sentido aí é... Olha só, gente. Eu estou falando besteira. Que eu não vi aqui o aus aqui. Eu falei e não vi. Gente, olha só. O verbo assistir, no sentido de ver, tá? Tem que usar a preposição. Assistir aos doentes significa que eles estão olhando os doentes. Aqui, ó. Olhando, observando, tá? Porque aqui a gente tem a preposição. Então, lembra quando eu estudei com vocês que o verbo assistir, no sentido de ver, né? Eu assisti ao filme, eu assisti à série, né? Então, a gente tem aí o verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo e indireto, ele exige preposição. Então, aqui embaixo, que é isso, tá? Os enfermeiros assistem os doentes do hospital. Então, aqui, os enfermeiros cuidam, né? Prestam um atendimento, tá bom? Não vamos nos enganar, tá? Conseguiram entender? Isso. Letra A, o ID, letra A não é auxiliar, tá bom? É a letra B que é auxiliar. Beleza? Vamos lá. Letra C. O atleta visou o alvo. O que nós estudamos lá? O verbo visar. Abre o livro, vai lá olhar para vocês me responderem. Tá? Com a preposição, o visar com preposição é o quê? Visar com preposição. Abre aqui, ó. Vou voltar a página. Vou voltar a página para vocês lerem aqui, ó. Aqui, o verbo... Da primeira vez. Isso, muito bem. Então, o visar sem preposição, sem preposição é mirar, né? Olhar. E o visar com o uso da preposição é pretender. Então, aqui eu não tenho preposição. Então, o atleta visou o alvo. O atleta
Qual a palavra que eu vou botar aqui? Mirou. Ai, gente, estou com uma dor no pescoço aqui. Tá travando. Mirou, olhou o alvo, tá? Ok? Entendido? Todo mundo copiou? Vou virar a página, hein? Vira essa página. Vamos lá. Eu vou apagar essas aqui, porque aqui eu escrevo na tela. Agora aqui, vamos lá. Aqui, anotar. Texto. O atleta visava a rendas extras. E aí, galera? O que quer dizer isso aqui? Com o uso da preposição. Hein? Pretendia. Isso. Pretender, ter em vista, desejar, desejava, né? Desejo, e etc. e tal. Muito bem. Isso aí, muito bem. Gabriel botou que queria, muito bem. Agora aqui, Lúcia agradou o bebê. Esse agradou, sem o uso da preposição. Esse agradar sem o uso da preposição significa o quê? A gente viu isso também? Então, vamos ver aqui, ó. Sem o uso da preposição, agradou significa que ela fez um carinho, né? Acariciou, tá? Acariciou o bebê, tá? Sem o uso da preposição. Agora, com o uso da preposição, olha, Lúcia agradou ao bebê. Quer dizer que ela fez alguma coisa a ele, né, que trouxe contentamento. Olha, contentar, né, satisfazer, tá? Então, tá aí as diferenças, tá bom? E o verbo aspirar aqui, ó, aspirar de novo, ó. Aspirar sem a preposição é sentir cheiro. Com a preposição é pretender, né? Que a gente almejar. E aqui, todos aspiravam o perfume daquela loja. Quer dizer o quê? Sentia um cheiro. Isso aí. Inspirar. Cheirar. Muito bem. E aqui, todos aspiravam ao perfume daquela loja. Olha qual a diferença de sentido que vai ter agora, hein? Desejar. Exatamente! Todos desejavam, todos queriam, né? É isso aí, olha só que legal. É tão bacana quando vocês começam a entender, assim, a diferença. Olha lá, prefiro livros de leitura. Esse prefiro livro de leituras, e aí? O que significa? Escolher. É quase isso, é fazer isso aí, fazer uma escolha. É dar preferência. Preferência, né? Cadê aqui, ó? É dar preferência, preferir, né? Isso aí, dar preferência. Escolher, né? É como quando você fizesse uma escolha. Agora, prefiro livros à revista. Na verdade, olha só, desculpa. Se eu fizer uma escolha aqui, não vou poder fazer embaixo. Então, aqui em cima é você dar realmente preferência, tá? E prefiro livros a revistas. Sim, Gabriel, vai estar no iClass. Prefiro livros a revistas. O que é aqui? Aqui sim é dar preferência, tá? Aqui é dar preferência. Por quê? Porque desculpa, é escolher, perdão. Aqui é escolher.
Aqui é você escolher. Quando você tem que fazer uma escolha, aí você vai escolher, né? Livros, aí você vai demonstrar aí aquilo que você escolhe. Antes, né, você escolhe livros do que revistas, né? Só que a gente não fala do que, a gente fala a que, né? A revistas. Então, quem prefere algo a alguma coisa. Então, bota aí. E agora, para encerrar a nossa aula, que vocês já estão bem craques na questão aí da concordância, regência. E aí nós vamos falar aqui, ó, das variedades linguísticas, tá? As variedades linguísticas, elas são... Só um minutinho, pera só um pouquinho. Olha só, a regência verbal e as variedades linguísticas vai falar daquilo que nós já falamos durante a aula, tá? Então, olha só, algumas formas que a gente usa que não está de acordo com a norma gramatical, mas que é usada no nosso dia a dia tranquilamente, tá bom? Então, aqui, olha só, a seguir apresentamos algumas variantes da modalidade coloquial oral, embora seu uso seja aceitável em contextos informais, devem ser evitados na escrita e em situações mais formais, ok? Então, a gente usa no nosso dia a dia, mas como a própria dica está dando aqui, né, a gente tem que evitar o uso dessas na formalidade, né? Então, minha amiga sempre me lembra, prefiro bolo do que pudim. Então, prefiro bolo do que pudim. Como é que ficaria aqui, gente? Exatamente, prefiro bolo a pudim. Muito bem, tá? Então, você vai fazer isso aí, vocês vão fazer isso daqui, e eu vou deixar para vocês fazerem aí, depois a gente corrige ela na aula de quinta-feira. E quinta-feira nós iremos fazer uma atividade valendo 10 pontos, que já vai ficar como a diversificada, tá? Então, quinta-feira nós vamos fazer durante a aula a atividade, tá? Então, não deixem de vir quinta-feira para a aula, tá bom? Façam essa parte aqui, tá? O resto nós fizemos juntos, essa parte você vai fazer. E na aula de hoje, lá no e-class, quando vocês forem lá olhar, eu vou pedir para vocês postarem as fotos dessas páginas que nós fizemos juntos, tá ok? Deixa eu ler aqui. Essa atividade aqui não. É a atividade de quinta-feira. Vai ser sobre regência nominal e verbal, tá? Nós vamos trabalhar, beleza? Ó, beijo, beijo. Flores e corações. Todo o meu respeito, todo o meu amor e meu carinho para vocês. Quem perdeu a aula, tá? Pode assistir de novo lá no e-class, tá? Mais tarde eu coloco lá. Tchau, 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 tchau. Tchauzinho, tchauzão.